Jornal Descalvado News. Oferecimento: o carnaval passou e o ano começou. Vem com tudo na Comercial São Jorge. Lavadora de alta pressão Karcher, 1.450 libras, à vista por R$ 189,90 ou em 10 vezes sem juros no cartão. Ar-condicionado Gree Split de 9.000 BTUs, classificação A de energia, por R$ 899 à vista ou em 12 vezes de R$ 89,99 no cartão. Comercial São Jorge oferece Jornal Descalvado News. Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Descalvado News. Você vai acompanhar. Na hora errada. Prefeitura corta programa de alimentação escolar e gera reclamação de mães dos alunos. O verão e a dengue. Secretaria de Saúde confirma o primeiro caso importado da doença em nossa cidade. Recuperação do passado. Trabalho de restauração de fotos restaura a memória de imagens das famílias descalvadenses. E uma entrevista exclusiva com o médico Vicente Ciarroque Júnior sobre o caso Nayara Patracão. Agora no Jornal Descalvado News. Olá, começamos mais uma edição do Jornal Descalvado News falando dos problemas da nossa população. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura, reduziu as refeições do programa Hora Certa, implantado na gestão passada, que dava 3 refeições para os alunos durante o período escolar. Nossa reportagem esteve nas escolas e também conversando com o secretário de Educação para saber o que a população tem achado da medida e como a Secretaria de Saúde se justifica para mudar o programa. As aulas já voltaram na rede pública municipal de Descalvado. Época das crianças reverem os velhos amigos, os professores e aprenderem novas lições em sala de aula. Não é só dentro da sala de aula que os alunos encontraram mudanças, como novos professores, colegas e até conteúdo acadêmico. Durante a merenda, há uma mudança que pegou de surpresa e desagradou muitos pais dos alunos. Trata-se do fim do programa Hora Certa, implantada pelo governo municipal anterior. Nele, as crianças se alimentavam em 3 períodos. De manhã, na entrada da escola, eles comiam um lanche. Na hora do recreio, recebiam um suco e uma fruta. E pouco antes de ir para casa, às 11h20, recebiam a tradicional merenda. Agora, eles passam a receber um café da manhã antes da entrada em sala de aula, almoçam na hora do recreio e recebem um lanche na saída. Até a nutricionista dele mandou ele continuar com o mesmo horário que ele comia antes, comer uma fruta, tomar um leitinho e mais tarde almoçar, no horário normal, porque agora está muito cedo e a alimentação dele descontrolou toda. Você acha que além de descontrolar a alimentação, prejudica também o aprendizado? O aprendizado e a saúde, que a alimentação no horário certo é correta, né? Senão a criança não desenvolve corretamente. Era muito importante, não só para o meu filho, mas também, como já fiquei sabendo, para as crianças que é de área rural. Eles almoçam muito tarde, até chegar em casa, eles ficam com fome, né? E criança com fome não aprende. Teve algum dia que ele ficou sem comer na escola? Teve. Segunda-feira ele não trouxe lanche, eu não sabia que era para trazer, aí ele ficou com fome, ele falou para mim que saiu da escola com fome. O secretário de Educação, Elcio Machado, explicou os motivos da mudança. Ninguém está falando que nós vamos acabar com a merenda, não. A merenda ela vai ter uma qualidade melhor, mas ela vai ter um caráter mais pedagógico do que um caráter social. A merenda ela não pode ser vista na escola como assistência social. Nós precisamos parar de falar que o menino só vai na escola para comer a merenda. Eu acho que ele tem que ir na escola para ele aprender. Além disso, Elcio também defende que foi feita uma pesquisa com os professores, com mais de 70% de rejeição ao antigo programa. É que a gente fez uma pesquisa com os professores, e os professores que se manifestaram contra esse programa Hora Certa, por quê? Porque os alunos são muito prejudicados pedagogicamente. Então eu acho que pedagogicamente, quem conhece o desempenho e o aproveitamento do aluno é o professor. E eu acho que a pessoa mais importante nessa hora para falar alguma coisa seriam os professores. Alguns pais podem estar chateados, mas a gente não está acabando com a merenda. A gente está querendo dar mais qualidade na merenda.
Agora nós vamos para a área da saúde. Veja como estão a prevenção para a dengue neste ano em Descalvado, que já registra um caso importado da doença. A Secretaria de Saúde confirmou nesta semana o primeiro caso de dengue do ano em Descalvado. Trata-se de um caso importado, cujo paciente contraiu a doença no Rio de Janeiro. Até agora, além do confirmado, já são 4 casos suspeitos, um número 100% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Como que se deu a transmissão da doença e quais as medidas que foram tomadas? Bem, a transmissão da doença, ele procurou a unidade referindo que tinha viajado para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, e que ele teve os sintomas lá. Então foi feita a coleta de sorologia, mandado para o IAL de Ribeirão Preto, onde foi constatado que deu positivo. Mas é considerado, para nós, aqui da Vigilância Epidemiológica, que é um caso importado. No ano passado, Descalvado foi apontada pelo Ministério da Saúde como cidade com risco de epidemia de dengue. O surto não se confirmou e o município fechou o ano com 3 casos confirmados. Então, em 2013, nós tivemos 4 casos, 2 vieram negativos, esse caso importado positivo, e estamos aguardando mais um caso. E quais os sintomas da doença? A partir de que momento a pessoa deve procurar a unidade de saúde? Então, a partir do momento dos sintomas, dor no fundo dos olhos, dor retroorbital, que é essa dor no fundo dos olhos, cefaleia, que é dor de cabeça, dor no corpo, que é artralgia, e diarreia ou às vezes alguma dor abdominal. E febre acima de 40 graus, 38 a 40 graus. O setor de controle de vetores da vigilância epidemiológica já está mobilizado. Equipes estão visitando bairros e fazendo vistorias em pontos estratégicos. O controle de vetores está fazendo as ações de rotinas, que são o trabalho casa a casa, visita nas residências, a parte de pontos estratégicos, imóveis especiais, que são escolas, indústrias, entendeu? E a gente está fazendo também, já está programado para o começo de março, o mutirão de limpeza que vai percorrer todos os imóveis da cidade. O que o cidadão deve fazer para evitar focos do criadouro do mosquito em sua residência? Bom, principalmente agora, nessa época do ano, de chuva, temperaturas elevadas, ele tem que estar em constante alerta, olhando o seu imóvel, entendeu? Fazendo uma visita pelo menos a cada 3 ou 4 vezes na semana, olhando os possíveis locais de criadouros. E não esquecer também de criadouros assim, que a gente passa a não dar muita importância, que nem um ralo, uma planta dentro de casa, que são também criadouros potencial dentro do imóvel. Não só aqueles de maior porte, que são mais facilmente visíveis. Mas para que a situação se mantenha sob controle, é preciso que a população também faça a sua parte. Eu tomo muito cuidado. Eu não deixo a água parada, nada de vazia com água eu não deixo. Eu limpo o meu quintal. Se tiver matinho eu corto, eu limpo, eu rastelo, varro. Não deixo nada assim com água, nada. Porque eu sei que é muito complicado. Porque além de ofender a gente, que é a dona da casa, ainda ofende os vizinhos também. Porque o mosquito da dengue, ele não vem para brincar, ele vem para matar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muita gente tem em casa suas imagens do passado, dos antepassados ou de momentos marcantes em suas vidas, não é mesmo? Mas isso não está ficando apenas somente no papel. Vamos saber como que a tecnologia tem agido para a restauração das fotos e, claro, a preservação da memória de muitas pessoas aqui em Descalvado. As imagens marcam as nossas vidas. Porém, no ramo da fotografia, são elas as responsáveis em registrar momentos e a lembrança daqueles que já se foram. É comum vermos em casos antigos as fotos de casais, filhos e de casamentos expostas nas paredes. Mas também existem muitas guardadas em baús, caixas de lembranças e outros que ajudam a contar um pouco da história de muita gente. Por maior valor sentimental que esses registros possam ter, eles não passam de um pedaço de papel.
e vão, ao longo dos anos, infelizmente, se deteriorando. Mas a tecnologia tem ajudado na recuperação e na preservação dessas grandes lembranças. E é dessa forma que os estúdios de fotografia têm se atualizado para garantir a boa qualidade das fotos. Nesta loja, as imagens são recuperadas através de um programa de computador, que requer conhecimento, percepção e tempo. Primeira fase do processo é o cliente vir até nós, né, com uma foto de um antepassado, geralmente, foto com mais de 50, 60 anos, que por um motivo ou outro se danificou, rasgou. Aí nós fazemos uma análise da foto, ver se realmente há possibilidade da restauração, porque há casos que às vezes não dá mais, mas a grande maioria a gente consegue fazer o trabalho de restauração. E esse é um tipo de serviço que tem bastante procura aqui em Descalvado? Olha, tem bastante procura sim, é um trabalho que a gente faz diariamente, sempre é bem procurado sim. E qual é o tempo, né? Qual é o prazo de uma restauração? Então, o prazo é determinado em cima do trabalho que tem que ser feito, né? Há casos que demoram para entregar aí uns 15, 20 dias. Por mais que existem programas hoje automatizados, você tem que ter um certo conhecimento, porque o programa, mesmo que seja automático, ele não faz a 100%, você tem que complementar. Então, é um trabalho mesmo de paciência, e então não dá para você determinar um prazo muito curto. Então, a gente dá um prazo um pouco mais longo e vai fazendo isso graduativamente. Mas aí eu te pergunto, o que prevalece nesse serviço? É o dom, o tato humano ou a tecnologia do computador? Eu diria para você que é os dois, porque tem que existir o programa para você trabalhar nele, mas eu acho que a porcentagem maior é do profissional, porque ele tem que ter uma visão, porque há casos, por exemplo, que está faltando um olho na foto e você tem que procurar fazer aquele olho idêntico ao outro. Então aí existem os macetezinhos que a gente tem que complementar isso aí. Então eu diria para você que é 30%, 40% do programa e o restante do profissional. E ele tem que ter um certo conhecimento, porque se não tiver, realmente não faz a 100% não. O resultado sempre impressiona. Nós falamos agora do caso Nayara Patracão. Nesta semana, a equipe do jornal Descalvado News foi procurada pelos familiares da jovem que morreu após um procedimento de lipoaspiração na Santa Casa de Descalvado. Vamos acompanhar os depoimentos que nossa equipe foi coletar durante esta semana. A família da jovem Nayara Patracão entrou em contato com o Descalvado News para expor um problema que a família tem enfrentado. É que desde a semana passada, o pai de Nayara tem solicitado os prontuários médicos da paciente que passou por uma cirurgia de lipoaspiração e o procedimento de abdominoplastia no dia 7 de janeiro deste ano, aqui na Santa Casa de Misericórdia de Descalvado. Como todos sabem, a jovem teve complicações durante o procedimento e após 30 dias internada na UTI da Casa de Saúde de São Carlos, faleceu em 7 de fevereiro. Marcelo, pai de Nayara, requereu, através de ofício enviado à Santa Casa, o acesso ao prontuário e, decorrido o prazo de resposta, recebeu da entidade a informação de que o documento não poderá ser fornecido à família da jovem. Por esta razão, eles estão solicitando a ajuda de nosso portal de notícias para auxiliá-los. Nossa equipe entrou em contato com a administração da Santa Casa de Misericórdia, que nos informou que, após consulta ao seu departamento jurídico, houve um entendimento para que não fosse fornecida a ficha médica da paciente. Ainda, segundo a entidade, o direito de sigilo deve ser mantido mesmo em caso de falecimento do paciente, baseado ainda, segundo este parecer jurídico, com a legislação em vigor do Conselho Federal de Medicina. Nós também entramos em contato com a assessoria de imprensa da Casa de Saúde de São Carlos, que informou não ter liberado o prontuário, pois a solicitante foi uma tia de Nayara, o que impediria a entrega, mas que se esse prontuário fosse solicitado pela mãe ou pelo pai de Nayara, ou ainda pelo marido, o documento seria entregue. De posse dessa informação, o Descalvado News entrou em contato com a família de Nayara Patracão e, na manhã desta sexta-feira, recebeu o prontuário da Casa de Saúde de São Carlos.
Após todos esses eventos, o pai e a avó de Nayara, Geralda Patracão, solicitaram a presença de nossa equipe de reportagem para falarem ao Descalvado News sobre as dificuldades de acesso ao prontuário aqui, na Santa Casa de Descalvado. Vamos acompanhar. Estamos tendo uma séria dificuldade porque, a princípio, eu fui a primeira vez lá sem nada nas mãos, porque eu acho que é um direito meu, acredito ser um direito meu como pai, e eles me negaram o prontuário da Nayara. Aí me informaram que eu teria que fazer um requerimento junto a um advogado para ter o acesso ao prontuário da Nayara. Eu me desloquei ao advogado, conversei com o advogado, expus a situação que estava acontecendo em relação ao prontuário, e o advogado me fez um requerimento para mim adquirir o prontuário médico da Nayara. Aí, sendo assim, no dia seguinte que ficou pronto o prontuário, o requerimento, eu levei até a Santa Casa. E lá, novamente, eu fui vetado, que eles não poderiam entregar o prontuário de mão. Que aí eu teria que aguardar por 72 horas, 3 dias, até eles me darem o prontuário médico da Nayara. Aí, consequência, ontem, quinta-feira, eu fui lá, no horário específico, entre 10 e alguma coisa, e novamente eu fui vetado que eles, a ação jurídica em relação à Santa Casa, me negaram novamente o prontuário médico da Nayara. Agora os dois advogados vão se juntar com o Dr. Alaor, que é o delegado da delegacia aqui de Descalvado, e eles vão fazer uma ação judicial para pegar o prontuário para a gente. Que aí pela delegacia de polícia, porque vai ser aberto um inquérito em relação eu não falo como uma fatalidade, eu falo com o que houve, de fato, erros sucessivos, desde antes a Nayara entrar na sala de cirurgia. Então vai ser tudo avaliado, isso aí eles vão passar e o doutor Alaor com eles vão conseguir pegar o prontuário médico da Nayara. A revolta é que ela saiu sã, bonita, corajosa e me volta morta. Então, essa é a minha revolta, porque era uma menina que tinha toda a vida pela frente. E, sem mais, sem menos, foi tirada do seio da família. E ao negar a entrega desses prontuários, o que a direção da Santa Casa alegou? Eles não falam coisa com coisa. Uma hora fala que é para vir buscar tal hora. Outra hora é porque a moça que cuida desse assunto está em hora de almoço. Outra hora é esperar 72 horas. Vai lá buscar, vem com papel da advogada da Santa Casa, que precisa ir ajuizado. O que eles querem? A gente está vendida. Não sabe o que, eles não sabem como explicar, como dar um parecer de acordo para a gente. Então a gente fica para lá e para cá. Mas a busca de um advogado, dona Geralda, leva a família a entender que o que houve com a Nayara não foi uma fatalidade, mas possivelmente uma sucessão de erros? Acredito que sim. Acredito que sim. Foi sucessão de erros. E por que a senhora tem essa opinião? Pelo o que aconteceu, a menina, antes de ir para a mesa, chorou. Estava tremendo, estava nervosa. Eu acredito que não poderia o anestesista dar a injeção nela, devia ponderar, conversar com o cirurgião, dizer, ela não está em condições de fazer a cirurgia, vamos deixar para outro dia. Mas eu acho que o meio financeiro estava falando mais alto.
E hoje, qual é o sentimento da família e o que vocês esperam buscar? Eu quero buscar justiça. Justiça. Doa a quem doer. Se for para mim, eu acredito que eu tenho forças para isso. Agora, se for para eles, melhor. Você como pai, o que acha que aconteceu com a Nayara? Olha, houve, na minha concepção, houve vários erros. Não vou nem colocar inúmeros erros, vários erros. Como, por exemplo, teve o lado dela que ela estava acima do peso. Ela não poderia fazer essa cirurgia, ela tinha que perder um pouco de peso. Segundo, faltou um exame da Nayara cardiológico, que eu acho que era primordial para ela fazer esse tipo de cirurgia. Que não é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que abrange vários, é meio complexa. Porque além da lipo que ela fez, que foi nas costas, ela ia fazer a abdominoplastia também. E fora o fato dela estar nervosa, com certeza a pressão dela estava elevada, vamos dizer. E além desses erros, se eu sou um médico, e eu vou me procurar, observar que eu vou fazer a cirurgia nela, eu vou observar toda a sala de cirurgia. Desde material esterilizado, oxigênio, se o desfibrilador está lá, se a intubação tá correta, se o balão de oxigênio que ela já tinha que ter com ela no nariz para oxigenar o cérebro, está tudo em ordem. Então, houve sucessivos erros na administração da cirurgia da Nayara. E além do que, tem um outro fator também que eu bato sempre nessa tecla, que é o caso dela ter o Cauê, o filho, o meu neto, de 8 meses. E ela não poderia, supostamente, tomar essa anestesia. Porque quem é mãe sabe, demora para fechar as cicatrizes de um parto, de uma cesariana. Lá por dentro, por fora, esteticamente, pode estar tudo sob controle, mas por dentro demora mais. É coisa de 1 ano e meio a 2 anos para cicatrizar tudo. Então, foi prematuro demais essa cirurgia. E isso aí é que levou a ela até a morte. É como minha mãe falou, ela foi sã, ilesa, até estava sorridente, para voltar morta. Erros, sem dúvida, com certeza tiveram. E isso vai ter que ser tudo apurado. Porque além da revolta, eu quero resposta. Eu quero um laudo que comprova tudo isso que a gente está falando, o que eu estou falando. Isso aí não pode ficar impune. Que não aconteceu com a minha filha hoje, mas que não aconteça com a filha de mais ninguém. Agora, dona Geralda, tá difícil viver sem ela? Muito, muito. Porque a recordação vem cada pouco. Você não, olha, eu rezo para que eu sonhe com ela, para que eu abrace, que eu beijo, que eu tinha muita coisa ainda para viver com ela, para conversar com ela, para ela dizer as coisas que a gente conversava sempre, né? Porque 2, 3 vezes ao dia ela vinha aqui. Ela não deixava de vir me ver. Ela me amava como eu a amo. Porque ela dizia, vó, se trata, se cuida. Eu não quero perder você. Porque se eu perder, eu não vou ter chão. Ela falava isso para mim. Agora eu falo para ela, quem está sem chão sou eu. Eu sinto muita falta dela e jamais eu vou esquecê-la, jamais. Porque foi um pedaço de mim junto com ela. Já a mãe de Nayara não quis falar com nossa equipe enquanto não tiver uma resposta da administração da Santa Casa. Eles estarão reunidos com Mara Franceschini na quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Segundo a mãe, tão logo ela obtenha um parecer da Santa Casa, irá procurar o Descalvado News para nos informar se obteve ou não o acesso ao prontuário.
Nós também queremos saber do médico Vicente Ciarroque Júnior a sua posição em relação ao acontecido com Nayara. Por isso chamamos Vicente para uma entrevista aqui em nossos estúdios. Doutor Vicente, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo espaço, Guto. Eu estou à disposição para a gente conversar sobre coisas que ainda estão acontecendo, né? Eu sempre estive assim muito aberto para explicar o que precisasse e continuo nessa posição. Vicente, antes de nós falarmos a respeito do caso da Nayara especificamente, é bom as pessoas saberem quanto tempo você tem de profissão, quanto tempo está atuando aí no ramo das cirurgias plásticas. Eu tenho vou fazer agora 27 anos de formado e estou fazendo cirurgia plástica com início de residência em 91. Mais de 20 anos, então. Mais de 20 anos. Tá. E aqui em Descalvado você tem atuado há quanto tempo? Aqui em Descalvado estou no 11º ano, desde 2002. E muitas pessoas já passaram pelas suas mãos para fazer os procedimentos, né? Muitas, inúmeras. Foram muitas cirurgias. Eu acredito que deve ter feito aqui no Hospital Descalvado mais de 350 cirurgias, com certeza. Tá certo, Vicente. Vamos ao que interessa então. Sim. O que aconteceu com a Nayara Patracão? A Nayara foi ser submetida a uma cirurgia de abdominoplastia. Como a abdominoplastia ela deixa o corpo da pessoa um pouco quadrado, nós optamos por fazer juntamente uma lipoaspiração para que pudesse dar um contorno mais harmônico, que era o que ela esperava para o momento. Certo. E assim foi feito. A gente estava já com 4 horas e meia, mais ou menos, de cirurgia, e repentinamente ela teve uma parada cardíaca. Uma parada cardíaca. Parada cardíaca. A princípio, nós imaginamos que se tratasse de uma embolia pulmonar, porque é o quadro mais comum de ocorrer quando se trata de lipoaspiração. Isso foi descartado depois? Foi descartado na Casa de Saúde de São Carlos, que foram feitas as tomografias e não conseguiu encontrar na tomografia algum êmbolo que tivesse no pulmão. Voltando então ao centro cirúrgico de Descalvado. Voltando ao centro cirúrgico. Repentinamente todos os alarmes dos aparelhos começaram a soar e foi uma intervenção muito rápida para reverter o quadro, porque o que causou para a gente no momento não importava tanto quanto ela voltar. Isso foi feito, foi uma volta muito rápida, mais ou menos uns 40 segundos. Ela retomou e dentro de muito pouco tempo ela voltou com todos os padrões na normalidade como estava há alguns minutos atrás. Doutor, essa parada aconteceu com quanto tempo de cirurgia? 4 horas e meia, mais ou menos. A cirurgia foi iniciada a que horas? 11 horas, mais ou menos, 11 e pouco. Então foi por volta de 4 3 e meia da tarde. 3 e meia, 4 horas. A gente perde um pouco da noção de tempo no centro cirúrgico. E ela repentinamente parou. Foi uma coisa muito repentina que a gente realmente não esperava. E já tinha sido feito a lipoaspiração na parte posterior, já tinha sido feita a lipoaspiração nas laterais e abdômen, e a gente estava tirando o excesso de pele do abdômen para poder tirar o abdômenzinho avental que ela estava. Mais algum médico, algum outro cirurgião, algum especialista estava com você acompanhando a cirurgia? Estava eu, o Dr. Alex, né? A instrumentadora e a... O Alex é anestesista. E o circulante de sala, que é uma pessoa contratada pela nossa equipe, para prestar atenção em todos os detalhes de sala. Doutor Vicente, dos desabafos, uma das reclamações, vamos dizer assim, da família, é a questão da falta de oxigênio. Isso aconteceu tanto no centro cirúrgico quanto na ambulância para o transporte da São Carlos? Sim, é impossível acontecer alguma coisa assim. A ambulância estava equipada? Estava equipada. Centro cirúrgico. O oxigênio não vem em balão, não vem mais no torpedo. O oxigênio é oxigênio de rede, ele vem da rua, do depósito de oxigênio, que é verificado sempre. Você não tem como induzir uma anestesia geral com um tubo sem ter oxigênio. Certo. Você tem que ter oxigênio e anestésico. Não acredito que tenha sido por falta de oxigenação
sem chance, porque ela voltou muito rápido e continuou com todos os níveis estáveis. Então não poderia ser falta de oxigênio na rede. Na rede, isso dentro da sala de cirurgia? Dentro da sala de cirurgia. A Nayara estava entubada, fazendo anestesia geral, que a gente acredita ser mais segura no caso de lipoaspiração, onde você vira paciente. Ela estava entubada e nós mantivemos a cirurgia para poder fechar a pele, né, e fazer ela voltar ao normal dela. A gente estava falando a respeito das ambulâncias. Além do oxigênio, a ambulância tinha condições de transportá-la, Vicente? Tinha. Você foi junto com ela? Eu fui junto com ela porque precisava ser uma coisa muito rápida. Eu tenho assim um acesso muito grande à Casa de Saúde, meu pai é fundador da Casa de Saúde de São Carlos. Eu solicitei a vaga na UTI, eu fui atendido assim, sem ter uma pergunta do porquê, o que eu precisava. Certo. Preciso de uma vaga, pode vir. Nesse sábado, eu vi uma coluna chamada Coluna Desabafo, do Jornal de Descalvado. Jornal Comércio. O Comércio, isso. E eu vi algumas reclamações da avó, né? Ambulância parecia uma carroça. Ambulância não é um carro de luxo. Ambulância precisa ter condição para transporte de alguém que está precisando desse tipo de transporte. Geralmente, ela tem que ter as necessidades médicas. Então a avó relatou que colocaram ela no chão da ambulância. Isso é verdade ou não? A maca da ambulância, ela é uma maca desmontável. Então, na altura da ambulância é o chão. Ali ela vai, no chão. Entre aspas, porque embaixo da maca, ela desmonta para poder ficar na altura certa para colocar sem muita dificuldade. Se pega uma pessoa muito pesada, você tem dificuldade para erguer a maca. Então ela vai naquele lugar. Por quê? Porque tudo está ali. Oxigênio, respirador, ambu. Numa colocação que tem que ser fácil para quem vai usar, não para quem... Na questão do embarque e o desembarque do paciente, então seria isso? A altura da maca que vai recebê-la lá na... Isso, e quando você tira, ela desarma e ela já está em pé com a roda pronta para locomoção. Certo. Numa posição mais confortável para quem está acompanhando. A gente, quando entra na ambulância, que a gente não está levando um paciente que tem alteração, que a Nayara não tinha alteração. A gente entra na frente, acomoda, sai da cidade e a gente vai assistindo da melhor maneira. Se precisar fazer alguma coisa, vai para trás. Se precisar aguardar e ir observando, você está na frente, da frente dá para ver atrás. E a nossa preocupação era a oxigenação. Ela foi com uma saturação de 93 a 98 a viagem inteira. Foi relatado por algum colega nosso que a paciente foi sem oxigenação para São Carlos. Isso é uma mentira, sabe, uma falta de informação, visto que a pessoa nem no local estava, ela ouviu alguém dizer. A paciente estava entubada. Então, a gente não colocaria nunca nela um catéter nasal. A gente colocou, o anestesista colocou um catéter com oxigênio direto dentro do tubo e foi mantendo 96, 98 de saturação. Você estava junto com a Nayara na ambulância? Eu estava junto com a Nayara na ambulância. Porque uma das reclamações era que você não estava ao lado dela. Não, eu estava no banco da frente. Sim. E a cabeça dela estava mais ou menos meio metro de mim. Então você conseguiu monitorá-la durante todo o percurso? O monitor, você vê o monitor. Ele vai monitorando o batimento com luz, ele é um aparelho de precisão. Então você afirma que não houve falta de atendimento durante o percurso? Estava tudo em ordem, como a gente transporta todos os pacientes. Entendi. Vicente, vamos voltar um pouquinho antes, quando a Nayara te procurou para fazer a cirurgia, né? Outro dos relatos da família em relação aos exames, parece que ela foi simplesmente com um hemograma, isso é verdade? Não tinha só um hemograma, né? Tinha todos os exames de sangue que a gente costuma fazer e pelo fato da Nayara ter recentemente passado por uma cesariana, que ela ser uma pessoa muito jovem, né? A gente realmente vai mais tranquilo em relação a exames, né? E isso assim foi feito.
Ela estava num peso indicado por uma cirurgia plástica, Vicente? A gente precisa colocar da seguinte maneira. A Nayara foi fazer uma cirurgia plástica porque ela estava com um abdômen avental que estava incomodando demais a Nayara. Ela tinha umas gorduras localizadas que estavam incomodando demais. Ela relatou, inclusive, que ela estava entrando em depressão por conta disso. Então, na avaliação geral, nós mesclamos uma lipoaspiração para fazer os contornos, como eu relatei, associado com a retirada de excesso de pele, que seria quase que uma cirurgia reparadora, feita por um cirurgião plástico, que a gente faz plástica reparadora também. Mas eu te pergunto, em relação ao peso que ela estava, não era mais indicado esperar algum tempo para que ela emagrecesse um pouco mais, ou você acha que já ela estava? Eu acho que tinha condições disso. Não teria feito. Sim. Não teria feito. Tem inclusive no jornal um relato da gente assim abranger muito o fato de quanto vou ganhar. Quem faz plástica pode ganhar o quanto quer, porque não tem uma tabela onde me obriga a pedir alguma coisa. Então eu não preciso cobrar de alguém. E nem antecipar a cirurgia. E nem antecipar a cirurgia. Eu achei que pela situação emocional que ela vinha trazendo, era viável, porque a gente, quando faz uma retirada, a gente calcula em relação ao peso da pessoa. Então, se ela pesa 50 quilos, e eu vou tirar 7%, eu tiro 3,5%. Se ela pesa 100, eu tiro 7%. E eu não chego aos limites. Existem as proporções, então. Tem proporção. Se ela está mais gorda um pouco, ela poderia esperar? Tudo pode, na cirurgia plástica, tudo pode esperar. Entendeu? Eu acredito que pelo que eu aprendi, pelo que eu vivi na minha residência, que após 6 meses você pode fazer uma cirurgia plástica sem ter problema com a gestação. Vicente, comenta com a gente quais eram as conversas que você tinha com a Nayara antes da cirurgia, nas consultas. O que vocês conversavam, o que vocês trocavam de ideia? Quais eram as expectativas da Nayara quanto à cirurgia? A Nayara estava assim, bem assim, ansiosa por essa cirurgia. Nós falamos sobre remédio para emagrecer, nós falamos sobre ansiedade, sobre sonho, sobre o que esperar, sobre risco que existia em toda a cirurgia. Nós falamos sobre isso. E a gente teve um tempo de espera, né? Entre a primeira consulta dela e a segunda, que foi um pouquinho antes da cirurgia, para a gente trocar as últimas ideias. Quanto tempo esse acompanhamento? Um mês, mais ou menos? Mais ou menos, talvez um pouquinho menos, muito pouco menos que um mês, porque veio o Natal, veio as festas, né? Nós optamos por não fazer antes disso. E que ela queria muito fazer essa plástica. E a paciente da cirurgia plástica, ela é uma paciente diferenciada, porque ela vive assim, muita emoção junto com a gente. Então, a perda de uma paciente de plástica é uma das piores coisas que pode existir para o médico. Porque realmente ela chega lá boa. E ela, no caso da Nayara, sai de lá morta. Isso, para mim, foi assim, terrível. Principalmente pelo fato de eu não ter visto nenhum tipo de problema na lipoaspiração ou na cirurgia que fosse. Não teve perfuração de fígado, não teve perfuração de intestino, não teve retirada a mais de nada, você entendeu? Foi uma cirurgia limpa, tranquila. E que teve esse inteirinho aí que nós ficamos realmente sem conseguir compreender. Você acompanhou a paciente na UTI em São Carlos? Você Sempre. De que forma, Vicente? Eu não apareci, assim, enquanto ela está comigo, ela é paciente cirúrgica. Então, o problema foi extra-campo, não foi no campo cirúrgico. Mas a paciente é sempre do médico que está fazendo a cirurgia. Tanto que nas vezes que eu tive com a mãe, que alguém atendia o telefone, ela está conversando com o médico dela. Eu sou o médico dela, independente. Eu, apesar de não aparecer muito em entrevista, em filmagem, alguma coisa na casa de saúde, eu ia lá assim, dia sim, dia não, às vezes ia 2, 3 dias, ficava muito tempo no UTI, porque eu tenho esse acesso
até por outros lugares, porque eu trabalho na casa de saúde, você entendeu? Eu tenho um acesso muito fácil lá. Mas acompanhava sabendo como é que ela estava evoluindo. Eu não podia mais dar nenhuma opinião, né? Houve morte cerebral, Vicente? Você que esteve acompanhando, houve a morte cerebral? É assim, para você dizer que houve morte cerebral, você tem que preencher um formulário que deve ter umas 3 páginas mais ou menos. Isso tem que ser feito por um especialista. Geralmente é o neurologista que faz isso, o neurocirurgião que faz. Quando eu fui no hospital, que saiu essa conversa de morte cerebral, o médico que estava lá, o intensivista, falou para mim: Vicente, eu acredito que ela esteja caminhando para uma morte cerebral, porque ela não tem reflexo nenhum. E realmente foi mostrado para mim que não existia reflexo. Eu falei, quando for morte cerebral, aí a gente tem que comunicar. Enquanto não tiver assinado o laudo, não tem morte cerebral. Não sei como isso aí vazou. Pode ser até que eles tenham falado, não sei. Estou falando eu. Na quarta-feira, quando foi solicitada uma nova avaliação, eu estava lá também, eu fui lá. E não existia quadro de morte cerebral. Só que eu acredito que pelo tamanho do edema que estava impedindo a passagem de reflexo. Eu acho que é isso, não é a minha especialidade, eu não posso dizer isso com muita assim, determinação. À noite, ela apresentou aceleração de batimento com a mãe falando, lágrima, tosse, foi tudo na terça-feira à noite. Na quarta-feira à noite... Já descartaria o quadro? Não, já estava descartado. Na quarta-feira à tarde, quando houve a avaliação do outro neurologista, ele foi fazendo os testes e tinha estímulo doloroso, aumento de batimento com esse tipo de estímulo, ela tinha alteração palpebral, tinha várias coisas que diziam que não existia. Se tivesse um item desse, já não era morte cerebral. Precisa ter todos eles fechados para ser morte cerebral. Ela não teve morte cerebral. Mas era um edema muito grande que não fazia aparecer esses reflexos. Por isso que os 3 médicos anteriores disseram que acreditavam que estava caminhando para isso. Por quê? Porque todo o quadro era favorável a uma morte cerebral. Só que é um negócio, né, Guto? Não tinha ninguém com o laudo escrito e assinado, carimbado, que ela estava em morte cerebral. Então, enquanto não tem um laudo, não tem a morte cerebral. Então, foi uma conversa entre corpo clínico que, de alguma forma, acabou vazando. Eu acho que não foi nem entre corpo clínico. Foi uma conversa que teve minha com o médico que estava na intensiva e depois a conversa dele com o neurologista da casa de saúde, com outra pessoa. Okay. Eu tive muita conversa com a mãe dela, que inclusive era a única pessoa que eu conhecia realmente, porque a mãe dela, na última consulta antes da cirurgia, ela esteve lá junto. Ela foi lá, nós conversamos bastante, explicamos, né? Tanto que assim, tinha certa até facilidade de conversa com ela por causa disso. Na quarta-feira, quando deram essa notícia, foi que eu conheci o pai, o marido, o resto da família. Até então não tinha tido conversa com ninguém e, mesmo depois desse dia, nunca qualquer um deles me procurou. Tinha tido um contato com a avó no dia que ela operou, que ela foi até lá, o anestesista foi, mostrou para ela como estava a Nayara dentro do centro cirúrgico antes de sair para São Carlos. A avó dela, a irmã tiveram acesso. Elas viram a Nayara antes de ir para Viram a Nayara. Vicente, a morte da Nayara então foi uma fatalidade. Eu acredito, porque não teve erro de lipoaspiração, não teve erro de nada de parte cirúrgica, não consegui ver erro na parte de anestesia. Não teve erro em São Carlos. Os exames não deram como sendo
embolia pulmonar. A gente pensa numa embolia cerebral, que aí seria uma saída via coração. Mas aí não tem nem como prevenir, nem como ter feito qualquer tipo de exame que fosse como embolia pulmonar, né? Ela acontece. Não dá para você prever. Foi feito inclusive exame lá em São Carlos para ver se ela já tinha alguma coisinha de trombose, alguma coisa. Também não tinha nada. E a morte dela no dia 7 também deixou todo mundo da UTI assim, chocado. Porque ela estava bem até às 11h30, meio-dia. E às 2h e pouco ela morre. Era possível um quadro de recuperação da parte clínica, da parte médica dizendo? Como é que eu vou falar um negócio desse? Vocês acreditavam que sim ou não? Eu acreditava que sim. Eu acreditava que sim. Apesar de eu ter assim toda hora a mesma informação. É extremamente grave. Né? É extremamente grave. Só que assim, eu tenho uma espiritualidade diferente. Entendeu? Então eu acredito que se Deus queria, é Deus que ia determinar. Vicente, a gente encerra com uma última pergunta, que é o que o pessoal está questionando. Na sua opinião, hoje, a Santa Casa de Descalvado, ela tem condições para a realização desse tipo de cirurgia? Tem. Tem. Você faria de novo cirurgia lá? Faria, com certeza, já fiz inclusive. E antes da Nayara, eu operei 4 cunhadas. Você vai falar, cunhada não vale. Eu operei minha esposa e, mais que qualquer coisa, operei minha filha. Então, no momento que eu opero esse tipo de pessoa no lugar, é porque eu confio no que está acontecendo no lugar. Eu não vou trazer a minha filha para um lugar que ela não tivesse condição, que ela tivesse risco, sendo que eu tenho um hospital em São Carlos que tem uma UTI de 8 leitos. Sendo que não pode esquecer, Guto, UTI não salva ninguém. A UTI é para você se recuperar de algum problema que você teve e está estacionado. A Casa de Saúde tem uma UTI há 2 para 3 anos. Até então não tinha. E é um hospital grande numa cidade de mais de 200 mil habitantes. A gente deixa o espaço aberto, Vicente, para que você faça as suas considerações, para que você dirija a sua mensagem a quem você queira agora. Eu queria que o pessoal só entendesse o seguinte, que eu fiz uma formação médica, eu tenho uma família que tem muita gente que é médico. Eu tenho assim uma consciência que dorme comigo toda noite. E eu queria que o pessoal tivesse assim, pelo menos a ideia de que o quanto eles estão sofrendo pela perda da Nayara é muito próximo do quanto eu estou sentindo. Então, esse negócio de só me atacar e ninguém nem conversar comigo, eu acho muito sério. Essa semana teve um problema grande com um prontuário que o pessoal queria. Eu acho que o prontuário é como se fosse uma conta bancária. Se alguém chegar no banco e pedir o extrato bancário, ninguém pega, só a pessoa. Quando você precisa do extrato bancário, você vai, que a pessoa não está mais presente, você vai através do advogado, o juiz determina que seja aberto e assim é feito. O prontuário médico é a mesma coisa. O prontuário médico pode ser retirado pelo médico e pela própria pessoa. Eu, no começo do problema de ter tido essa alteração com a Nayara, eu conversei com a mãe dela e eu falei para a mãe dela, Mara, eu tenho muita facilidade para conseguir essas coisas, porque o prontuário é meu também. Se você precisar de alguma coisa, você por favor me liga, que eu ponho esse prontuário na sua mão a hora que você quiser. Nem ela, nem qualquer outra pessoa se pronunciou. Eu acho só que as pessoas precisam tomar um pouco mais de cuidado com o que escuta, porque na hora da emoção, você ouve muita coisa que é o que você gostaria de ouvir, não o que realmente acontece. E eu me propus a entregar o prontuário, porque se eu tinha essa facilidade, assim eu faria. Você pode tirar o prontuário, então? Eu posso tirar o prontuário a hora que eu quiser, o prontuário é meu também. Você pode explicar para a família por que não foi entregue, Vicente? O prontuário não foi entregue pelo seguinte,
ele é um documento do hospital, do médico e da paciente. No caso de falecimento da paciente, o responsável legal por ela precisa, através de fazer um requerimento para a Santa Casa pedindo. Isso foi feito pelo pai dela. Isso. O requerimento é conduzido até a parte de advocacia da Santa Casa, para ver se é pertinente. Se ele achar que é pertinente, o pessoal entrega. Se achar que não, não. Por quê? Por exemplo, o que assim vai acrescentar um prontuário na mão de um leigo? Às vezes ele não entende nem o que está escrito no prontuário. A gente usa termo médico, tudo isso. A partir do momento que ele tem um advogado, o advogado solicita para o juiz nomeia um perito e o perito faz isso. Não estou dizendo que haja essa necessidade nesse caso, que eu já tinha me proposto com a Mara de entregar o prontuário para ela a hora que ela quisesse. Por quê? Eu conversei com o pai dela durante 2 minutos o dia que foi constatado que não tinha morte cerebral. Mais nada. O marido dela, menos ainda de tempo. E ninguém me procurou. Ninguém te procurou para que você entregasse o prontuário? Não, ninguém me pediu prontuário. E eu falei para a mãe dela: o que você precisar de mim, você me liga, que eu posso sim abreviar muito espaço disso aí. Então, a partir de agora, já está nas mãos aos cuidados da Santa Casa, então, ou você ainda pode fazer essa entrega caso eles te procurem? Como funciona? Agora que isso aí já tomou outro caminho, já tem a parte jurídica da Santa Casa envolvida, agora está nos cuidados. Aí eu já não posso mais me envolver. Está explicado. E jamais me omiti de nada, porque sim, a parte cirúrgica foi feita com toda precisão, não teve nada que desabonasse. Ok. Tá certo? Tá certo, Vicente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de quem precisar. Nós agradecemos a sua participação aqui conosco no Jornal Descalvado News e o espaço está aberto para quando você precisar. Obrigado. Descalvado News fica por aqui. Nós nos falamos na próxima semana. Compartilhe as nossas notícias em suas redes sociais e envie as suas sugestões também para os nossos contatos eletrônicos. Um abraço e até a próxima semana.